A primeira coisa que nós precisamos fazer é definir o que é refratário. Refratário é aquilo que resiste a certas influências químicas ou físicas, é o teimoso, é aquela doença que não é resistente ao tratamento clínico com os IBPs. Como nós sabemos atualmente, o IBP é considerado a droga ideal para o tratamento clínico da doença do refluxo. Está funcionando. Aqui, ó. Bem, está aceso ali atrás. Bom, quando é a primeira questão que nós temos a responder, quando realmente a doença do refluxo deve ser considerada refratária ao tratamento clínico. Com frequência, os colegas aqui presentes, que militam na gastroenterologia clínica, recebem, às vezes, pacientes encaminhados e rotulados como refratários ao tratamento clínico. Bom, a primeira questão que nós temos a responder se a doença é realmente refratária ao tratamento clínico é se o diagnóstico de DRG está correto. Porque com uma certa frequência o paciente é portador de uma acalásia, ele apresenta sua pirose, faz a endoscopia, observa-se processo inflamatório no esôfago distal, o paciente tem uma dorzinha torácica e é rotulado e vem fazendo uso de IBP sendo tratado, mas na realidade ele tem uma acalásia. Então isso é uma primeira questão que nós temos que responder. O diagnóstico de DRGE está correto? Depois, essa é outra questão, a DRGE é primária ou é secundária? O paciente tem esclerose sistêmica, tem lúpus, tem alguma doença mista do tecido conjuntivo, tem artrite reumatoide ou não? Depois, a outra questão, quais são os critérios para rotular uma DRGE como refratária? A primeira questão é essa, a primeira resposta é essa. Então, o paciente deve apresentar ausência ou resposta parcial ao tratamento clínico, considerando esses aspectos, o quadro sintomático, o quadro endoscópico e o aspecto pH-métrico. Outra questão que nós temos a responder, o tempo de tratamento. Alguns consideram apenas 4 semanas de IBP, o paciente não responde, já é rotulado como doença do refluxo refratário. Outros, 8 semanas. Portanto, existe uma controvérsia. E essa controvérsia pode ser desfeita se nós apelarmos para o consenso brasileiro de 2010, em que um grupo de expertais se reuniu e elaborou esses guidelines, onde chegou-se à conclusão que o melhor tempo realmente é o de 8 semanas, porque o próprio consenso, até através de baseado em vários trabalhos, eles recomendam que se o paciente não responder a 4 semanas de uso de IBP, você pode estender para 8 semanas. Outra controvérsia, a dose do IBP utilizado para rotular um paciente como portador de doença do refluxo refratário, 1 vez ou 2 vezes ao dia. O que é que se tem observado? Esses autores fizeram um extenso trabalho e chegaram à conclusão que o IBP, quando se usa apenas 1 vez ao dia, 42% dos pacientes não respondem. Quando se usa 2 vezes ao dia, ele cai para 20%. Portanto, é melhor você considerar como falha do IBP quando ele é usado 2 vezes ao dia, durante no mínimo 8 semanas. Quais as principais causas? Aí que vem o grande problema, o grande iceberg da doença do refluxo refratário. Nós temos todas essas causas aqui. É falta de adesão, posologia inadequada, refluxo misto, pirose funcional. Então vejamos aqui o primeiro, a falta de adesão ao tratamento. O que é adesão? Adesão é a participação do paciente. E lembrar uma coisa muito importante, é que as pessoas só participam de um tratamento quando elas são motivadas para serem tratadas. Frequentemente os pacientes reclamam em consultório um aspecto. Eu fui ao doutor tal e cheguei, ele diagnosticou, disse que eu estava tal doença, disse que eu usasse isso.
Mas não explica o paciente o que é, não há motivação para isso. Muitas vezes nós nos esquecemos. Esse trabalho aqui, da qual o professor Tomás Navarro Rodrigues, que vem dar as 2 aulas amanhã, a primeira sobre doença do refluxo não erosível e a segunda sobre acalásia chagásica e não chagásica. Ele participou desse grupo aqui, ele é o chefe do setor de esôfago do Hospital das Clínicas de São Paulo, no qual eles fizeram um levantamento no laboratório de esôfago e observaram uma baixa adesão na faixa de 47,5%. As principais causas eram esquecimento, o paciente esquecia de tomar o medicamento, horário irregular, em lugar de tomar no horário prescrito, tomava em outro, e melhorava, abandonava a terapia. Aí os sintomas retornavam. Outra coisa que nós nos deparamos no nosso cotidiano de consultório, de clínica, é a baixa qualidade do IBP utilizado. Aqui nós temos que dar uma parada. Se usa muito, se prescreve um medicamento, o doutor está lá de trás do balcão da farmácia, vai e troca o medicamento. O resultado é que o paciente volta depois do consultório: doutor, eu não tomei, o remédio que o senhor tomou, me passou, não está servindo de nada. Quando você pede para ver, foi trocado, ou então manipulado. Aí nós podemos colocar aqui um ponto parágrafo desse momento aqui. O IBP, ele tem umas características interessantes. Primeiro, ele é altamente sensível ao ácido. Ele deve ser acondicionado em cápsulas ácido resistentes, ou então comprimido dragiado resistentes ao ácido. Outra coisa, ele deve ser manipulado num ambiente seco, ele é altamente higroscópico. E ainda tem uma outra característica, ele é altamente fotossensível. Portanto, ele, para a manipulação, ele necessita de todo esse ambiente. Então, por isso é que eu, pessoalmente, faço severas restrições aos similares, depois faço severas restrições também aos manipulados por essas questões. Nas manipulações nós não observamos isso daqui. Eu não conheço um laboratório aqui dentro de Natal de manipulação que tenha essas características. Outra coisa interessante, a posologia inadequada. O que é que acontece? O paciente, você prescreve o horário do paciente tomar a medicação em jejum. O camarada sai de casa, toma o seu medicamentozinho, toma o seu suquinho de laranja e vai trabalhar. Olha, o que é que acontece? O IBP ele vai atuar nas células parietais ativadas. Essas células são ativadas por quê? Pela alimentação. Mas dentre os alimentos, quais? As proteínas e os aminoácidos. Então, para que o IBP exerça a sua finalidade, que é inibir a secreção ácida, torna necessário que essas células sejam estimuladas. Então, o paciente tem que fazer uso de uma alimentação que tenha um bom conteúdo proteico, para que as células parietais sejam ativadas. E isso frequentemente não é observado. O brasileiro ele não tem o costume do americano de fazer um breakfast mesmo. Uma outra característica muito interessante é que alguns pacientes são rápidos metabolizadores. Nós sabemos que o IBP é metabolizado no fígado, mais especificamente no sistema citocromo P450, que se compõe de 2 isoenzimas, a CYDC19 e a CY34A, sendo que aqui existe maior quantidade, é a CYDC2C19. E essa enzima ela tem uma grande variabilidade individual, especialmente nos caucasianos. 60% a 70% dos caucasianos são metabolizadores rápidos. Então, o IBP, em lugar de permanecer 18, 19 horas, 20 horas, ele é rapidamente metabolizado, ele permanece apenas 14 horas, 13 horas. Por isso é que até hoje em dia se usa até em alguns centros maior, digamos assim, poderio econômico, a tipagem genotípica dos indivíduos em relação
o grupo, a isoenzima CY2C19. Mas quando não se tem isso, o que é que se pode fazer? Se pode usar o rabeprazol e o esomeprazol. Por que o esomeprazol? Porque o esomeprazol ele é metabolizado um pouco mais lento do que os outros, como também o rabeprazol. O rabeprazol já tem uma outra característica, ele não é metabolizado por esse grupo, ele é metabolizado por uma enzima diferente desse grupo aqui. Isso é uma dada americana também, né? Pela tecnologia caucasiana, mas ninguém é puro, todos nós sabemos que descendemos de Lucy, não é? Aqui é miscigenação. Uma outra característica também é uma outra causa é o chamado escape ácido noturno. Bom, existe uma certa dúvida sobre o escape ácido noturno, porque quando se faz a ingestão, o que é o escape ácido noturno? Seria isso, a presença de pH gástrico inferior a 4 durante a noite por tempo superior a 60 minutos, causando sintomas noturnos. Acontece uma coisa interessante, é que o estômago faz uma grande safadeza com o esôfago. Se sabe que no período de 10h30 da noite até as 2h30, 2 horas da manhã, o estômago aumenta a produção de ácido. Porque ninguém sabe, provavelmente uma herança. Quem sabe se essa herança não vem dos tempos imemoriais que o homem se refugiava nas cavernas, saía à noite para caçar, para fugir dos seus predadores e passava e comia à noite em lugar de comer de dia. Então talvez durante muitos milhares e milhares de anos o homem se condicionou a isso, a produzir mais ácido à noite. Por quê? Porque eles comiam mais à noite. Então talvez essa característica do comportamento do nosso estômago seja devido a isso. Então muitas vezes o escape ácido noturno, o que é que se tem observado? Quando você faz uma pH-metria intragástrica, colocando um catéter com um sensor 5 centímetros acima da borda superior do esfíncter inferior do esôfago e outro sensor dentro do estômago, 5 a 10 centímetros de distância, e utilizando esse ponto de corte intragástrico de 49,1%, você observa que apenas 15% dos portadores sintomáticos apresentam realmente refluxo esofágico. Aí questiona-se se não há participação do famoso fenômeno de hipersensibilidade visceral como causa do escape ácido noturno, ainda não se sabe. Mas o que é que se faz na prática? Você usar um IBP, uma segunda dose de IBP à noite, às vezes a metade da dose diária, pode usar um bloqueador H2, aconselha-se usar intermitente de uma forma descontínua, em dias alternados, para evitar o fenômeno de taquifilaxia. Ou então você usar os famosos, os chamados analgésicos viscerais, que nada mais são do que inibidores da captação da serotonina, como por exemplo a fluoxetina, a paroxetina. Se pode usar também a trazodona, que a trazodona não se sabe ainda o mecanismo exato de atuação, mas é um antidepressivo, não se sabe como é que ele atua. E você pode usar também os tríciclos, tá? Eles diminuem a amitriptilina e seus derivados. Então, essas drogas, elas têm a característica de diminuir a sensibilidade visceral. É como se eles fizessem uma analgesia central em relação às vísceras. Uma outra causa de doença do refluxo existente seria o refluxo ácido residual. É aquele refluxo que permanece apesar do uso de IBP. Ele pode ser detectado através da pH-metria esofágica, em uso de IBP, e o ponto de corte já é diferente. Quando se faz uma pH-metria normal, comum, o ponto de corte é 4,5. Quando você usa IBP, o ponto de corte deve ser inferior a 1,6%. Tem uma incidência, quando se usa IBP 2 vezes ao dia, de 16%. O que fazer, então? Investigar se o paciente realmente aderiu ao tratamento, aí se vai para aquelas causas, né? Verifica se
ele está usando, se pode tentar corrigir a posologia, aumentar a dose de EDP e afastar também outras causas. Os refluxos não ácidos. Bom, hoje em dia se define os refluxos em refluxos ácidos, aqueles refluxos com pH abaixo de 4, refluxos fracamente ácidos com pH situado entre 4 e 7, e refluxos não ácidos, que são aqueles refluxos com pH acima de 7. Os indivíduos normais, eles têm 10 a 30% dos refluxos gastroesofágicos, eles são refluxos não ácidos. E também se observa isso na doença do refluxo gastroesofágico. A causa são os relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago. Nós sabemos que a doença do refluxo gastroesofágico, 75% dos pacientes apresentam como causa o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior. E 25% dos pacientes portadores de doença do refluxo apresentam como causa não o relaxamento transitório do esfíncter inferior, mas a hipotonia do esfíncter inferior do esôfago. Esse relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago, ele é bem patente quando você faz a pH-metria esofágica, porque diferentemente da hipotonia do esfíncter, o relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago, ele ocorre quando o indivíduo está de pé. Quando o indivíduo deita, os relaxamentos desaparecem. Aí é exatamente o contrário dos casos em que os pacientes apresentam hipotonia do esfíncter. Quando ele está deitado, aí o refluxo se manifesta. O interessante é que eles não causam lesões, mas sintomas. Podem ser detectados através da impedância pH-metria, e são um exame de alto custo e pouco disponível. Nós tivemos contato com amigos lá do Hospital das Clínicas e atualmente o pH impedância ele está na faixa de R$60 mil. Então pergunta-se, qual o convênio que paga um exame desse? Se pegar um aparelho custando R$100 mil, R$60 mil, a sonda custa em torno de R$3 mil, você manda esse paciente para casa, ele vai passar 24 horas com esse equipamento. Se você usar uma outra sonda, você pode até estender para 48, 72 horas. Tem um professor de Chicago, Pandolfino, que ele está usando agora até 96 horas. Isso como o brasileiro acredita, tem uma fé muito grande, eu continuo acreditando que um dia os meus tataranetos irão ver isso aqui no Brasil, mas vamos deixar para lá. Tá? Bom, o que é que se pode fazer em relação aos refluxos não ácidos? Primeiro você tem que mandar o paciente fazer uma impedância pH-metria. Tá? E você pode corrigir através do baclofen. O que é o baclofen? O baclofen é um medicamento que é utilizado como relaxante muscular. Ele atua em nível de medula espinhal. Mas descobriu-se que ele atua também no esôfago e que aumentando a pressão do esfíncter inferior do esôfago e diminuindo o número de relaxamentos transitórios do esôfago. Mas só tem um problema, é que ele tem uma série de efeitos colaterais, tonturas, hipotensão, náuseas, vômitos, sonolência. Você tem que começar com 5 miligramas 3 vezes ao dia, até chegar a 20 miligramas 3 vezes ao dia. Há uma grande variação no uso. Tentou-se um similar chamado levogaberon, mas os estudos com o levogaberon foram interrompidos por conta dos efeitos colaterais, inclusive com comprometimento cardíaco.
Se pode utilizar também os refluxos não ácidos, já citados analgésicos viscerais. E uma coisa que está despontando muito, viu, Fernando Lisboa, é a cirurgia anti-refluxo mista. Por outro lado, uma novidade aqui. A novidade seria isso. Esse trabalho aqui saiu há pouco tempo, 2013. O que é que esse grupo observou? Que alguns pacientes com doença do refluxo refratária, eles deglutem maior quantidade de ar durante as refeições e apresentam um maior número de episódios de refluxo contendo ar do que os respondedores. Portanto, os pacientes refratários, alguns pacientes refratários, eles engolem imperceptivelmente mais ar e também apresentam refluxo contendo mais gás do que os indivíduos que não apresentam doença do refluxo. Quando se soma esse tipo de refluxo, que eu denominei de misto, com a sensibilização prévia da mucosa pela exposição ácida, isso aí leva ao chamado fenômeno de hipersensibilidade visceral. Se pode fazer mais uma vez diagnóstico através da pH e hipertensometria, que nós sabemos que detecta refluxos sólidos, líquidos e gasosos. Esse grupo está utilizando a terapia comportamental para reduzir a deglutição de ar. É chamada teoria cognitiva comportamental. Terapia. Por último, uma das causas mais comuns de refratariedade é o paciente portador de pirrose funcional. Aquele indivíduo que apresenta a sua pirrose não tem evidências demonstráveis da doença do refluxo como causa, não tem nenhuma alteração motora, com alterações patológicas, como por exemplo uma calásia. O início dos sintomas deve obedecer àqueles critérios de Roma 3. Início dos sintomas há pelo menos 6 meses e os últimos 3 meses a existência de pirose. Com endoscopia normal, pH-metria normal e ausência de correlação entre refluxo e sintomas, especialmente através da probabilidade de associação dos sintomas, e não responder aos IBPs. O paciente que apresentar, portanto, todas essas características, ele pode ser rotulado como portador de pirose funcional. O que fazer, então? O grupo de Roma 3 preconiza você usar os antidepressivos clínicos, a trazodona, já mencionada, os inibidores de recaptação da serotonina. Você pode usar um desses 3 aqui, associar aos bloqueadores, ao H2, famotidina, nizatidina, ranitidina, intermitente, usa intermitente, ou então pode usar o tegaserol. O tegaserol é o 5-HT3, ele é similar à serotonina. Outra causa também do doença do refluxo refratário é o esvaziamento gástrico retardado. Esse já é mais complicado e, para a nossa sorte, ele não é muito observado. O paciente apresenta esses sintomas, todos aqui relacionados. Você pode diagnosticar através de todos esses exames aqui, eletrogastrografia, ultrassonografia, mas o padrão, o exame chamado o exame ouro, é a cintigrafia gástrica. O tratamento, orientações dietéticas, se usar uma dieta na qual não se utilizem alimentos mais de difícil digestão, os procinéricos e o nosso procinérico não são muito eficazes, os motilídeos estão em estudos ainda, e também eleva a supirida, que é um derivado da supirida 1, um antidepressivo aqui, que está ainda em fase experimental. A esofagite eosinofílica, o paciente pode apresentar uma esofagite eosinofílica associada à doença do refluxo e pode ser tratada com fluticasona, que é um corticoide de uso tópico, que é utilizado nos pacientes portadores de rinite alérgica, asma crônica, mas que pode ser utilizado na esofagite eosinofílica desde que deglutidos,
O americano dispõe, nós não dispomos ainda de budesonide em solução viscosa, eles podem usar, quando necessário, prednisona ou prednisolona por via oral. E o montelukast é utilizado nos pacientes portadores de asma crônica. Bom, esofagite medicamentosa. Esofagite medicamentosa, nós temos vários medicamentos envolvidos. Aí temos que dar uma pequena parada. Frequentemente nós mesmos, médicos, tomamos os medicamentos, os comprimidos em cápsula de forma inadequada. Todo medicamento, para se evitar impactação em nível de esôfago e lesão no esôfago, que pode chegar até mesmo a uma ulceração, ele deve ser tomado bastante limpo. E se permanecer sentado ou de pé, pelo menos uns 30 a 40 minutos, para evitar exatamente a ocorrência de esofagite medicamentosa. Os principais medicamentos envolvidos, para a nossa sorte, ARES, tetraciclinas, cloreto de potássio, alendronato. O alendronato causa ele é tóxico celular. Ele é tóxico celular. É impressionante o alendronato. O ácido ascórbico, sulfato ferroso, a quinidina e teofilina. Esses aqui são os principais envolvidos. Os aspectos endoscópicos são mais visíveis no contexto médico, quanto ao arco aórtico, e variam desde eritema, erosões, úlceras e estenose. O tratamento é suspender o medicamento lesivo, usar IBP, aqui se interroga se realmente é alguma eficácia, mas o sulcafato dá uma boa proteção. Mas o principal fator aqui chama-se suspender o medicamento lesivo. Bom, e se verificar também, por último, se o paciente apresenta alguma associação. Como, por exemplo, se ele apresenta um quadro herpético, um citomegalovírus, se ele apresenta, por exemplo, pênfico foliáceo, se ele ingeriu algum cáustico, e especialmente, esse daqui é um grande problema, a esofagite actínica. Os pacientes que sofrem radioterapia, eles fatalmente vão apresentar um dia uma esofagite actínica que, infelizmente, continua a nos desafiar, como também a enterite actínica. Esofagite cáustica, câncer gástrico ou esofágico, refluxo biliar, distúrbios motores esofágicos e uma síndrome dos órgãos gerais. Bom, a solução final. Esse trabalho foi divulgado esse ano. Tá? Esse grupo aqui, observando esses 44 pacientes portadores de doença do refluxo refratário, com pirose e regurgitação como sintomas dominantes, e foram submetidos a fundoplicatura laparoscópica. Depois de 3 anos de cirurgia, os pacientes estavam assintomáticos e continuavam com os parâmetros normais da pH e impedância. Esses autores aqui, eles observaram que os refluxos fracamente ácidos desse grupo de pacientes que eles trataram eram causadores da refratariedade apresentada por eles. Bom, como já está tarde, todos nós estamos cansados, eu quero apenas lembrar, especialmente aos mais jovens, essa frase do Dr. Bernard Lowe, professor da Universidade falecido, professor da Universidade de Harvard, que é o inventor da cardioversão. E prestar uma homenagem ao Dr. Davi Pirô Fernandes. Dizem tais maravilhas, coisas tão miraculosas a respeito de alguns cirurgiões, Fernando, e meu grande amigo Ayrton, que nós, saudáveis, sentimos que estamos perdendo alguma coisa. Bom, muito obrigado, senhor. Obrigado pela paciência.